Nesse vídeo nós vamos discutir sobre o VILG11, o Vinci Logística. Vamos analisar aqui o relatório gerencial deste fundo imobiliário do segmento de logística. Então fica comigo até o final desse vídeo para a gente poder observar aqui o relatório gerencial que saiu recentemente, porque eu sou cotista do VILG11, não sei se você é cotista, já pode deixar aqui nos comentários caso você seja, e a gente vai então estudar o que está acontecendo aí com o VILG11, uma vez que a cota está custando R$ 89,63 e o PVP dele está em 0,79. Isso significa dizer que ele está com 21% de desconto. É isso mesmo, né? É muita coisa. Vamos ver por que essa cota vem caindo aí nos últimos dias, nos últimos meses também, né? Porque não é de hoje que o VILG11 vem caindo. Ele entregou aí 8,71% de dividendos nos últimos 12 meses. Tem uma liquidez interessante, né? 2,2 milhões por dia. O patrimônio do fundo imobiliário também ultrapassa 1 bilhão, né? Quase chegando em 2, inclusive. E ele é um fundo imobiliário que entrega dividendos até com uma certa regularidade, mas a gente vai entender então o que está acontecendo aí com o Vinci Logística. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar aqui, né, que no último relatório, com base no dia 30 de abril de 2024, ele estava aí com um valor patrimonial de R$ 113,88. Esse é o valor patrimonial da cota, tá, pessoal? E o valor de mercado R$ 92,24. Veja que ele já está até mais descontado do que quando foi fechado o relatório gerencial, né? Ele já está até com mais de R$ 3 aí já de desconto em relação ao valor aqui em que foi feito o relatório gerencial. Aqui nos comentários do gestor, né, em relação ao cenário macroeconômico, ele comenta aqui sobre a questão da taxa de juros dos Estados Unidos, né, a dificuldade que os Estados Unidos está para reduzir aquela taxa de juros. Isso afeta diretamente, claro, o Brasil também, né? Ele fala da expectativa da taxa de juros no Brasil aqui também. Ele faz alguns comentários bastante relevantes aqui, fala sobre a Selic, né, a queda que teve aí na última reunião do Copom. Então é bem interessante aqui esses comentários mais gerais do gestor, ou seja, aquele cenário mais macroeconômico. E aí ele fala também bastante aqui sobre a questão dos impactos dos ativos localizados no Rio Grande do Sul. Pois é, pessoal, o VILG11 ele foi afetado aí pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Esse é um dos motivos do VILG11 ter despencado. Inclusive, se a gente olhar aqui no site do Status Invest, eu acho legal aqui o gráfico que eles botam aqui. Olha só, a gente vê aqui que nos últimos 30 dias, olha isso aqui, ó. Olha a queda que teve aqui do VILG11. Lá no dia 19 de abril de 2024, ele custava R$ 96 e agora aqui no último dia, né, de fechamento, 17 de maio, R$ 89,63. Então ele teve uma queda aí de quase R$ 10, né? R$ 7, né? Aproximadamente aí R$ 7 em apenas um mês. Então o que está acontecendo com o VILG11? Ele fala aqui, né, que diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, o ativo CD Eldorado, localizado no estado e que representa 3,9% do portfólio, encontra-se uma região diretamente afetada pelas enchentes. O time de gestão está monitorando a situação na região que se encontra com acesso limitado no momento, de forma que ainda não é possível precisar os danos à propriedade, a qual possui seguro patrimonial. Então tem seguro, ok, mas isso vai afetar com certeza aí este ativo, né? Ou seja, o VILG11. Então como que os cotistas vão esperar essas notícias aí, né? Então o ativo é um imóvel monousuário locado na modalidade atípica para Ambev com vencimento em 2029. O que significa isso? Monousuário, apenas Ambev que aluga este galpão logístico que fica lá em CD Eldorado, lá no estado do Rio Grande do Sul, né? Já o ativo CD Cachoeirinha, também localizado no estado e que representa 4,9% do portfólio, não foi diretamente afetado pelas chuvas e não apresenta até o momento danos relevantes ao imóvel. O ativo é um imóvel também monousuário, locado na modalidade atípica para Solística Grupo Fenza, com vencimento também no ano de 2029, assim como o CD Eldorado. Esse aqui não foi afetado diretamente, mas eles não falam, né, o que é esse afetar indiretamente ou diretamente. Eles falam que a equipe de gestão continua monitorando. Fato é que, se somar os dois aqui, mesmo que o CD Cachoeirinha não tenha sido afetado diretamente, nós temos aí quase, né, 9% em relação ao portfólio do VILG11. Então, bastante preocupante também, né? Aqui ele fala sobre a performance do fundo imobiliário. Vamos observar aqui então a questão das receitas e das despesas, né? Um resultado aí de 11 milhões de reais com os imóveis, teve as despesas, obviamente, taxa de administração e tudo mais, resultando aí 8,9 milhões de reais para o fundo imobiliário. Foi bem, né? Foi bem. A questão são os dividendos. O problema sempre é o dividendo, né, pessoal? Não é mais fundo de tijolo, porque é o seguinte, fundo de tijolo, a gente já investe com a intenção de ter aí um pagamento padrão em relação aos dividendos, né? Eu acredito que você, como cotista de fundo de tijolo, independentemente de qual segmento que seja, assim como eu, a gente espera uma regularidade, porque eles já pagam menos que os fundos de papel. Se você pegar um bom fundo de papel, por exemplo, quer ver? Ó, vamos pegar aqui um bom fundo de papel, na minha opinião, claro, como o KNCR11, excelente fundo de papel, para mim um dos melhores da bolsa, se não o melhor. E aqui, ó, 12,44%, show de bola, né? Podemos pegar aí, por exemplo, o VGIR11, olha só, o VGIR11
14,34, isso com base nos últimos 12 meses, né? Vamos pegar mais um agora da capitania, ó, CPTS11, vamos ver aqui, 10,37, na pior das hipóteses aqui, 10,37. Agora, o VILG11, não só ele, mas tem outros fundos imobiliários de tijolo, 8,71. Então você pega aí 3, 4, 5% de diferença para um fundo de papel, para que, por exemplo, este fundo imobiliário comece a pagar bem menos dividendos do que vinha pagando. Olha, ele vinha pagando 70 centavos bonitinho até setembro ali, né? Depois ele começou a dar umas quedas, lá em outubro de 23. Então veja, não é coisa das enchentes do Rio Grande do Sul. Ele já vinha tendo uma queda nos dividendos já antes mesmo dessa enchente do Rio Grande do Sul. E aí, cara, o cotista ele vai cair fora. Aí você compra um fundo de tijolo, você recebe 70 centavos, né, por cota, bonitinho, que já não é uma coisa assim absurda também, né? 70 centavos lá dividido por um valor de 90, 95 reais, que era o preço do VILG nessa época aqui, não é algo assim tão elevado não. Aí começa a despencar o dividendo, ó, outubro 68, chegando ali em fevereiro 56 centavos, assim, cara, o pessoal vai vazar, com certeza vai vazar. Tem tantos outros fundos imobiliários do segmento de logística que são excelentes e que se mantêm sólidos, muitos inclusive desses fundos imobiliários eram extremamente criticados por vários analistas que eu via ano passado, como por exemplo o Galg, que hoje é o Gari, né? O Gari 11, pessoal, lascava no Galg. Não, o Galg é ruim, um fundo base 10 que não presta para nada, só tem 5 imóveis. Vê agora quanto é que tá o Galg 11. Vamos lá, o Gari, né? Hoje é Gari. Olha só, vamos pegar aqui o Gari 11. Ó, já chegou no seu preço justo, cara. Dividendo 11,05%, 4,54% de liquidez. Então é um fundo aí que venceu todas essas críticas, né? Como se também estivesse preocupados com isso, né? Mas fato é que o VILG 11, ele começou a dar uma despencada, ele tentou se reerguer aqui, ó, ele tentou fazer um esquema aqui, a gestão, para pagar um pouquinho mais de dividendo, para não assustar os cotistas e para fazer que não tivesse, né, tanta evasão de cotistas do fundo imobiliário. Então é bastante preocupante aí desse ponto de vista, né? Veja, olha só, a estimativa e distribuição de rendimentos. Eles vinham aqui pagando, né, 70 centavos, 68, 65 e agora muito provavelmente eles vão manter esses dividendos aqui para os próximos meses, né? Provavelmente. Então veja que sempre tem um limite inferior e um limite superior, né? Aqui a expectativa é entre 55 e 65, foi o que aconteceu nos últimos meses, apesar dos pesares, eles mantiveram dentro das expectativas. De acordo com esse relatório gerencial, a expectativa é entre 0,55 e 0,65 para os próximos 2 meses, maio e junho. Só que já saiu maio, né? Ó, maio foi 60 centavos, já foi pago inclusive no dia 15 de maio. 60 centavos, exatamente no meio desses dois limites. Então o fundo imobiliário está fazendo de tudo aí para manter o pagamento de dividendos, um yield pelo menos considerável aqui, ó, 0,64% em relação ao valor de 92,84. Não acho bom, vou falar bem a verdade para vocês que eu não acho bom. Isso, claro, é uma opinião minha, porque se a gente pegar 12 vezes 0,6463, isso, né, supondo que vai ser este valor nos próximos 12 meses, o yield vai ser 7,7%. É baixo, na minha opinião, é baixo, né? Não vale a pena para poder ficar num fundo de tijolo. Dá para tentar coisas mais interessantes dentro do mesmo segmento, né? Em relação aqui ao IFIX, ele vem performando menos do que o IFIX, né? Em torno de 10% de diferença. Ele tem aqui umas obrigações financeiras em torno de 265 milhões de reais. Algo também bem tranquilo, como o próprio fundo fala aqui, né? Aqui estão as informações sobre os CRIs, né? Sobre as responsabilidades financeiras que o VILG 11 tem. E aqui, pessoal, a gente vê que o VILG 11, ele até subiu um pouquinho o valor do metro quadrado, né? Nos últimos meses, para justamente tentar rentabilizar mais, porque ele estava abaixo, né? Da média do mercado, ainda está, na verdade, né? Aqui agora 21,8, 21,4. O metro quadrado do VILG 11 é mais barato que, né, a receita média do mercado. Isso é preocupante, né? Porque daí está negociando pouco, né? Ou pelo menos abaixo da média. Isso faz com que o fundo imobiliário não consiga rentabilizar tanto. A vacância, né, também é algo interessante que vem diminuindo. Isso é bom, isso é positivo, isso é bom. E isso é bom que inclusive essa vacância foi diminuindo quando o VILG 11 foi aumentando o metro quadrado. Então, interessante. Se por acaso, né, o VILG 11 conseguir fazer aí toda a ocupação dos seus galpões logísticos, é claro que tem essa questão do Rio Grande do Sul agora, pode ser que o VILG 11 volte a entregar os dividendos legais aí, sem tanta preocupação em tirar do caixa e tudo mais, né? Inadimplência 1%, nada preocupante. E o portfólio aqui, né, a gente vê que tem muitos locatários, isso é bom, né? Mercado Livre, Tokstok, Netshoes, Ambev, Boticário. O que a gente vê aí realmente é que o VILG 11 ele acaba conseguindo também, em relação aos seus segmentos de atuação, né, ser bem diversificado. E-commerce, transporte, logística, alimentos e bebidas, saúde, cosmético, entre outros. E a questão também dos estados, né? A maior concentração é em Minas Gerais. Minas Gerais. Então ele está um pouco fora aí dos grandes centros como São Paulo e Rio, mas também
claro, Minas Gerais é um grande estado, né? Só que ele também está em São Paulo, né? 19%, ele está no Espírito Santo ali 20%, que é o sudeste brasileiro. Tem ali no Rio Grande do Sul, que eu falei para vocês, são aqueles 2 galpões logísticos que a gente analisou, Pará, Rio de Janeiro e também o Pernambuco. Então, assim, de forma geográfica, ele é bem distribuído até, né? Ele tem desde o sul, lá no Rio Grande do Sul, que vai se recuperar, se Deus quiser, até lá no norte do estado, lá no Pará, né? Nordeste, Pernambuco, centro-oeste aqui também, né? Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Então ele está ali, né? Ele está beliscando basicamente todas as regiões do Brasil, pelo menos as mais importantes em termos de galpões logísticos. Aqui nós temos também um mês de renovação e índice de reajuste, né? Então o que vai acontecer? Agora, no mês de maio, tem 20% dos contratos sendo reajustados pelo IPCA e depois mais para frente aí a gente tem também, né, alguns meses bem interessantes de renovação de contrato, como por exemplo aqui o mês de agosto, ó, 16% parte, né, pelo IGPM, 2% apenas e parte pelo IPCA. Então veja que os reajustes vão acontecendo pela inflação, né, que é basicamente o indexador de renovação do VILG11. E aqui você pode encontrar todos os galpões logísticos, né, a área bruta locável, a taxa de ocupação, tudo, né, o tipo de contrato, se é típico ou atípico, tá tudo bem descrito aqui no relatório. É um relatório fácil de entender, um relatório tranquilo de você ler, e o que a gente espera de verdade é que o Rio Grande do Sul se recupere o quanto antes, né? A gente espera que as famílias prosperem, a gente espera que a economia prospere e que realmente o povo gaúcho possa voltar a dar muitos sorrisos aí, e realmente a gente espera de coração que tudo se resolva da melhor maneira possível. E agora eu quero saber de você aí, né, Ninja? E o VILG11, é um risco ou é uma oportunidade? Você tem VILG11 na sua carteira? Quantas cotas você tem? Eu tenho apenas 11 cotas do VILG11, porque justamente neste ponto aqui que eu comecei a observar que a entrega dos dividendos começou a cair, né? Lembra que a gente viu aqui? Que eu via que ele estava caindo aqui em outubro, novembro, eu parei de comprar VILG11. Poxa, Moacir, mas você está se preocupando só com dividendo? Nesse caso do VILG11, nesse caso de fundo de tijolo, sim, dividendo. Por que eu não vou comprar fundo de tijolo para ficar despencando dividendo? Essa é a verdade, né? E a Vinci também já está meio atravessada com muitos investidores aí, porque não é só com o VILG, né? Também temos o VINO 11, tem o VIO R11 também. Então, é uma gestora aí que está, inclusive, sofrendo muitas críticas dos analistas e também dos investidores. Então, a ideia é o seguinte, né? Comprar fundos de tijolo que sejam sólidos na entrega de dividendos, pelo menos na minha opinião. Mas eu quero saber da sua opinião. Escreve aqui nos comentários. Quantas cotas você tem do VILG11? Se você acha que é uma boa oportunidade agora aproveitar esse desconto de 21% e colocar mais na carteira, vamos conversar aqui, porque no último vídeo que eu fiz do Vigia 11, bombou nos comentários e eu fiz esse vídeo aqui atendendo o pedido de vocês para fazer análise de relatório gerencial, beleza? Deixa seu like se esse vídeo te ajudou, se trouxe informações que você não sabia e principalmente se contribuiu com o seu conhecimento. É assim que a gente cresce junto e é assim que a gente vai chegar na nossa liberdade financeira. Beleza, Ninja? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!